E aí, pessoal? Vamos à questão de número 23. Uma torneira enche um tanque em 5 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Estando o tanque cheio, abrimos simultaneamente a torneira e o ralo. Logo, podemos afirmar que... Só, vamos rapidinho grifar. Uma torneira enche o tanque em 5 horas. Então, torneira, 5 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Estando o tanque cheio, abrimos simultaneamente a torneira e o ralo. O que é que você pode garantir? Primeiro, pessoal, vamos imaginar um tanque completamente cheio, certo? Observe que a torneira consegue voltar a encher esse tanque, se ela estiver trabalhando só, em 5 horas. O ralo consegue secar em 3 horas. Note que o ralo consegue ser mais rápido que a torneira. Portanto, uma certeza você já tem. Se a torneira precisa de 5 horas para encher, o ralo precisa de 3 para esvaziar, a vazão do ralo é maior do que a vazão da torneira. Portanto, abrindo os dois simultaneamente, a água do tanque começa a esvaziar, por mais que a torneira esteja abastecendo. A água do tanque começa a diminuir e chega um ponto em que o tanque vai ficar vazio, pois o ralo retira mais água do que a torneira põe, ok? Então você já sabe que o tanque vai ficar vazio. O item que diz o tanque vai transbordar, você já pode eliminar. Ó, esse item não existe perigo de acontecer isso, tá bom? Bom, vou deixar aqui bonitinho. Já sabe que esse item tá falso de cara. Falso. O tanque transborda. Muito bem. Vamos aos dados da questão e resolver. Vou colocar aqui os dados. Dados. Tempo da torneira, 5 horas. Tempo do ralo, 3 horas. Na hora de montar, temos... Vou montar aqui com vocês. Nesse caso, ficamos... 1 está para o tempo em conjunto, assim como 1 está para o tempo da torneira, menos 1 está para o tempo do ralo. Lembra que eu falei? Esse menos apareceu agora, não tinha aparecido ainda, observe. Ó, aqui, ó, mais, porque os dois, ó, iam trabalhar com o mesmo objetivo. Aqui, mais, porque os dois estavam trabalhando com o mesmo objetivo. Nesse caso, pessoal, menos, porque enquanto um está abastecendo, o outro está retirando. Então, vamos substituir. 1 está para o tempo total, assim como 1 está para 5, menos 1 está para 3. O tempo do ralo, o tempo da torneira. Continuando. 1 está para o tempo total, assim como 3 e 5, o MMC, 15. Pronto. Ok? 15 dividido por 5, 3, menos 15 dividido por 3, 5. Ajeitando, ficamos com 1 sobre T, que é igual a menos 2 sobre 15. Se você continuar subtraindo, ó, 3 menos 5, menos 2. Botei um menos aqui na frente. Invertendo a fração, ficamos com T igual a menos 15 sobre 2. 15 horas dividido por 2 significa dizer 7 horas e 30 minutos. Pronto. O que é que significa esses 7 horas e 30 minutos? Significa dizer, pessoal, Tiago, esse menos aqui, ó, existe tempo negativo? Não, pessoal, claro que não. Esse menos serve para sinalizar que
torneira e ralo, quem venceu esse confronto foi justamente o ralo. Observe que o ralo foi quem entrou com o tempo negativo. Então, se o ralo entra com o tempo negativo e ele é quem fica prevalecendo no final, significa dizer que o ralo foi quem venceu. Ou seja, o tanque vai ficar esvaziado em quanto tempo? 7 horas e 30 minutos. Então, resposta correta, o item A. O tanque esvazia em 7 horas e 30 minutos. Beleza? Completamente vazio, o tanque será esvaziado em 7 horas e 30 minutos. Ok? O menos carro do ralo. Beleza. Tá vendo aí? Uma questãozinha quando você tem um trabalhando sentido contrário. Vamos então à questão de número 24. Mais uma. Quero ver se você vai ainda ter dúvida. Bora! Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma segunda torneira enche o tanque em 3 horas. E uma válvula de escape seca o tanque em 12 horas. Se as duas torneiras e a válvula forem abertas no mesmo instante, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Vamos grifar. Uma torneira, 6 horas. Uma segunda torneira, em 3 horas. Uma válvula de escape, seca o tanque em 12 horas. Pronto, tá aqui. Aí ele joga. Se duas torneiras e a válvula forem abertas no mesmo instante, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Pronto. Beleza. Dados da questão? Vamos aos dados. Anotando aqui, dados da questão. Ficamos. Torneira de número 1, 6 horas. Torneira de número 2, 3 horas. E a válvula, vou botar assim, tempo da válvula, 12 horas. Observe que, pessoal, quanto maior for o tempo, significa dizer menor vazão. Como assim, Thiago? Se a válvula precisa de 12 horas para secar o tanque, a válvula precisa de 12 horas para secar o tanque. Se eu preciso de 12 horas para secar o tanque, quer dizer que ela é quem tem a menor vazão, é a que demora mais tempo, então é a que retira menos água do tanque. A primeira torneira precisa de 6 horas. A segunda torneira precisa de 3 horas. Então a segunda torneira é a que tem a maior vazão. Ou seja, se demora menos, é porque enche mais rapidamente, ou seja, despeja mais água. Montando, vai ficar 1 sobre o tempo total é igual 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 12. Tá aí, ó. 1 sobre T é igual, tirando o MMC entre 6, 3 e 12, fica valendo 12. Ó. É só notar que o 6 já está dentro do 12 e o 3 também já está dentro do 12. Então, fica logo 12. Esse número é o menor múltiplo comum, porque é múltiplo de 6 e é múltiplo de 3, 12. E é múltiplo dele mesmo. 12 dividido por 6, 2. Mais 12 dividido por 3, 4. Menos 12 dividido por 12, 1. Ok? Então, eu tenho 1 sobre T é igual a 12 igual a 5. 6 menos 1, 5. Invertendo, ficamos com T igual a 12 sobre 5. Chegamos aqui, só fiz inverter as frações. Já sabe, quebra
maneira mais rápida. 10 sobre 5. Antes do 12, qual é o último número que dá para dividir por 5? 10. Então, você tem 10 sobre 5 e 2 sobre 5. Beleza? Puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá. E esse rapaz aqui, vou colocar bem aqui. Pronto. Então, quem é meu T? O T vai ficar igual a 2 horas, 2 horas e 2/5 de 1 hora. Mas você já sabe que 2/5 de 1 hora você simplesmente transforma em 2/5 de 60 minutos. Então, 60 minutos. Simplificando, 12 sobre 5. Multipliquei, 2 horas e 24 minutos. Depois de 2 horas e 24 minutos, todo esse grupo consegue deixar o tanque completamente cheio. Tá aí, ó. 2 horas e 24 minutos. Recapitulando, primeira torneira precisa de 6 horas, segunda torneira precisa de 3 horas, a válvula consegue esvaziar em 12 horas. Lembrando, quem demora mais, retira menos ou coloca menor vazão. 12 horas, então essa daqui é a menor vazão, quer dizer que é a do ralo, da válvula. A primeira torneira 6 horas, a segunda torneira 3 horas, então essa que demora menos tempo para encher o tanque é a que despeja mais água, maior vazão. Então, 1 sobre T é igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 12. Por que você colocou aqui mais? Porque eu estou juntando os dois, trabalhando no mesmo objetivo. E menos, porque a válvula vai fazer o sentido contrário, que é retirar a água. O mínimo, 12, fiz direto, porque 6 e 3 tem o 12 como múltiplo. Dividi e cheguei a 5 sobre 12. Vou inverter, T. Vou inverter 12 sobre 5. Separa, vamos ter 10 sobre 5 mais 2 sobre 5. Nesse caso, 2 horas e 2/5 de 60 minutos. Então, 2/5 de 60 minutos, simplificamos 12 vezes 2, 24 minutos. Então, 2 horas e 24 minutos. Beleza? Resposta correta, o item C de casa. 2 horas e 24 minutos. Perfeito. Questão de número 25. Vamos começar a discutir, pessoal, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Muito legal essa parte, muito bacana. Seguinte, ó, já separei aqui a questão 25, separei a questão de número 26 e também a questão de número 27. Todas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Muito legal. Agora, vou voltar aqui e antes de começar a resolver, eu vou ler o enunciado das 3 questões. Só ler o enunciado e grifar o que de fato é mais importante. Bem, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de começar a fazer a questão 25, depois 26 e 27, nessa ordem, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Você vai notar que nós vamos começar, já estamos praticamente fechando o nosso módulo de razão e proporção. O módulo seguinte de regra de 3. Observe que muitas questões de razão e proporção em regra de 3, que chegam nessa parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, acaba tendo uma partezinha na interseção. Algumas questões que você pode resolver por regra de 3, algumas questões você pode usar só o truque de grandeza diretamente, inversamente proporcionais. Então sempre tem essa partezinha em comum, tá? Então já estamos aí nos aproximando dessa interseção. As questões que você vai ver agora são aquelas questões que você tem uma certa quantia e quer distribuir diretamente proporcionais a alguns números. Ou uma certa quantia que você quer distribuir de forma inversamente proporcional a alguns números.
Entenda, pessoal, que quando tenho grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, eu preciso sim ter esse cuidado todo especial. Por quê? Porque depende do cenário que você estiver trabalhando. Diretamente, você segue um padrão. Inversamente, você segue um outro padrão. Então, precisa ter esse cuidado. Por isso, eu vou te mostrar um cenário de cada. Olha só, vou ler a questão 25. Em um determinado banco, será dividido um prêmio de 2.400 entre os 3 funcionários que mais se destacaram no último ano. A parte que caberá a cada funcionário é diretamente proporcional, olha aqui, ó, diretamente proporcional ao tempo de serviço prestado. Sabendo que, aí ele começa, olha aqui, ó, Tiago tem 3 anos. Passamos agora para o Ricardo, 4 anos. Ricardo, 4 anos. Temos ainda o Daniel com 5 anos. Pronto. Determine a quantia que coube ao funcionário que recebeu mais. Quanto recebeu aquele funcionário com a maior quantia? Vamos à questão. Pessoal, lembre-se, quando você estiver trabalhando, eu vou te ensinar alguns truques para você transformar isso rapidinho, tá certo? Eu quero que você leia a questão e já vá direto para o resultado. Eu quero uma coisa rápida, dinâmica, bem objetiva, ok? Preste atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Diretamente proporcional ao tempo. O D de diretamente proporcional, diretamente D, esse D aqui vai ser o seu guia. Esse D aqui vai ser o seu guia. Pois D de diretamente vai lembrar D de divisão. Tá aqui, ó. Divisão. Ok? Olhou para o D de diretamente. Sempre, Thiago, sempre que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, eu vou automaticamente lembrar que ali eu tenho um caso de divisão. Mas divisão entre as grandezas, entre a quantia e o tempo. Pronto. Quando o Thiago vai receber? O que o Thiago vai receber está para o tempo que ele tem na empresa, 3 anos. A quantia que o Ricardo vai receber está para 4, divide por 4. Assim como o Daniel está para 5, divide por 5. Então vamos mostrar o que seria essa parte de grandezas diretamente proporcionais. Divisão. Olha só. Olha como tu mata rapidinho a questão agora. Ah, vai. Se você observar, eu tenho o que o Thiago vai receber, somado com o que o Ricardo vai receber, somado com o que o Daniel vai receber, dando a quantia de quanto? 2.400. R$2.400. Ou seja, se você juntar os 3, você vai encontrar R$2.400. E agora, hein, Thiago? A maior dificuldade que nós temos é justamente em transformar enunciado em expressão. E agora eu já sei como vou fazer isso. Thiago está para 3, divide porque é diretamente. Assim como Ricardo está para 4, assim como Daniel está para 5. Então você tem Thiago está para 3, Ricardo para 4, Daniel para 5. Ok? Chegando aqui, eu tenho simplesmente a soma da parte de cima, Thiago mais Ricardo mais Daniel, sendo proporcional à soma da parte de baixo. Ainda lembra? Essa propriedade, pessoal, que eu estou aplicando, que eu estou usando, é aquela lá do início do nosso curso na parte de razão e proporção. Lembra que eu tenho duas opções, igual a K, que é a constante de proporcionalidade, ou simplesmente soma em cima e soma embaixo e crio mais uma razão, que sai até de maneira mais rápida. Então vamos lá. Thiago ficou dividido por 3 porque a grandeza é diretamente proporcional, Ricardo para 4 e Daniel para 5. A soma da parte de cima
Dá quanto? A soma da parte de cima. 2.400. E a soma da parte de baixo, 12. Tá aqui. Nesse caso, fiquei com Tiago está para 3, assim como Ricardo está para 4, assim como Daniel está para 5. Pronto. Daniel está para 5. Vou somar a parte de cima e vou somar a parte de baixo, encontrando assim como constante de proporcionalidade 200, que é 2.400, que é a parte de cima, sobre 12. 200, ó, dividir. Agora é hora de multiplicar. Vamos lá. O Tiago vai ficar com quanto? 3 vezes 200. Então, 3 vezes 200. Portanto, o Tiago tem R$600. O Ricardo vai ficar com quanto? Multiplica em cruz, ó. 4 vezes 200. Então, o Ricardo está com R$800. E Daniel, multiplicando 5 vezes 200, o Daniel está com R$1.000. Pronto. Como a questão deseja saber aquele que ficou com a maior quantia, procure a opção que diz R$1.000. E claro, pessoal, não é coincidência, obviamente, se você somar o que o Daniel ficou, 1.000, com o que o Ricardo ficou, 800, com o que o Tiago ficou, 600, quando você somar, você encontra justamente R$2.400, que é a soma do que os três receberam. Ok? Então, a questão quer saber aquele que ficou com maior valor, 1.000, 800 e 600, somando 2.400. E aí, pessoal, não foi rápido? Aí você deve estar imaginando, mas Thiago, vai ter algum caso mais difícil, né? Não, pessoal, não. Sempre que a questão disser grandezas diretamente proporcionais, você vai dividir. Acabou. D de diretamente, divisão. Então você pega as grandezas. Quais são as grandezas? Quantia e tempo. Observe, só para você ver, um bate-papozinho aqui, ó. Fazer bem aqui no rascunho e depois vou apagar, para não ficar tão desorganizado. Quando eu digo divisão, eu estou dizendo que os 600 do Tiago, dividido pelo tempo dele na empresa, que no caso, 3, é igual à quantia do Ricardo, 800, dividido pelo tempo dele, 4, que é igual ao Daniel, 1.000, dividido por 5. 200, 200, 200, que é a constante de proporcionalidade. Pronto. Exatamente isso aqui, ó. Então, a proporção vai dar o mesmo resultado. Sempre que eu tiver diretamente proporcional, divisão. E quando for inversamente? Vamos olhar agora o próximo exemplo para você saber como é que você faz. Vamos dar ali na questão de número 26. Olha só. O presidente de um clube de futebol resolveu dividir uma gratificação de R$1.400 entre os 2 melhores jogadores de certa partida, de forma inversamente proporcional ao número de faltas. O jogador A fez 5 faltas. O jogador B, 2 faltas. Então, a diferença entre o que coube aos jogadores é... Pronto. Enquanto que a questão anterior você relacionou de forma diretamente proporcional, por isso você dividiu, agora você tem uma relação inversamente proporcional. Então, no lugar de dividir, você vai multiplicar. Então, observe que a primeira letra não é D de divisão. Então, quando não for, você vai lembrar da multiplicação. Então, aqui você vai multiplicar, ok? Então, vai multiplicar. Como, Thiago? Como é que eu vou fazer? Olha só, a linha de raciocínio, pessoal, é praticamente a mesma. Ó. Soma e vai dividindo. Aqui,
soma e vai multiplicando. Olha só. Se eu juntar a quantia que o primeiro vai receber, A, como eu não tenho nome, vou colocar A e B, com o que o segundo vai receber, B, tem que encontrar 1.400, que é o total a ser distribuído. Se a questão tivesse substituído inversamente por diretamente, eu ia colocar A dividido por 5 e B dividido por 2. O que não acontece nessa questão, porque eu não tenho a divisão diretamente proporcional. Então, eu apago. E agora, vou multiplicar. A vezes 5 é igual a B vezes 2. Pronto. No lugar de você dividir, eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando a quantia que ele vai receber, que é A, vezes o número de falsos que ele fez, 5. A quantia que ele vai receber, B, vezes o número de falsos que ele fez, 2. Ah, Thiago, nem gostei. Não dá para somar em cima e somar embaixo. É verdade. Pelo menos não aparentemente. Pessoal, como esse truque, essa propriedade de somar em cima e somar embaixo, faz a questão ser resolvida rapidamente, vamos tentar encaixar aqui. Vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Quando eu faço essa permuta, eu fico com o A, que agora vai ficar dividido por 2, e vou ficar com o B, que agora vai ficar dividido por 5. E aí, a felicidade volta a reinar. Eu vou somar os dois e vou encontrar a ação da parte de cima proporcional à ação da parte de baixo. Onde a soma de A mais B tem que dar R$ 1.400, que é o valor que está lá no começo, dividido por 7. Nesse caso, eu fico com A dividido por 2, assim como B está para 5, igual a divisão 200. Pronto, 200. Ao multiplicar em cruz, eu encontro o A igual a 400, o B igual a 1.000. Pronto. Nesse caso, ele pede a diferença. Logo, a diferença passa a ser 1.000 menos 400, R$600. R$600 de diferença. Pronto. Resposta correta, o item B de bola. R$600. Pronto. Bem, pessoal, preste bem atenção. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a questão para a gente encerrar com chave de ouro. Preste atenção. A questão de número 26, ela relaciona de forma inversamente. Por isso eu multipliquei. Então ficou A vezes 5, B vezes 2. Passei o 5 dividindo, o 2 dividindo e criei uma divisão. O A sobre 2 e o B sobre 5. Somei em cima, apliquei a mesma propriedade. Somei em cima, somei embaixo. Encontrei 1.400 dividido por 7. 200. Multipliquei, ó, em cruz. Cheguei a 400, cheguei a 1.000. Se você pega o 400, que é o do A, e multiplica por 5, que é o número de faltas, você encontra 2.000. Se você pega 1.000 e multiplica por 2, que é o número de faltas de B, você encontra 2.000. Então, dá o mesmo resultado. Tá vendo aqui, ó? São proporcionais. Beleza. Mas o que eu queria que você entendesse para fechar. Meus amigos, se a questão estiver relacionando de forma diretamente proporcional, por exemplo, na questão 25, você recebe diretamente proporcional ao tempo de serviço. Significa dizer o quê? Que quem for mais antigo recebe mais. Aumentando o tempo de empresa, aumenta
o salário, o valor recebido nessa gratificação. Vamos mostrar. O Tiago, pessoal, tem 3 anos, o Ricardo 4, o Daniel 5. Observe que o Tiago tem menos tempo, portanto vai receber menos, 600. O Ricardo, ele tem mais que o Tiago e menos que o Daniel, vai receber então um valor entre eles, 800. O Daniel, o mais antigo, portanto recebe mais, 1.000. Por quê? Porque é diretamente. Quando você chega numa divisão inversamente proporcional, observe que, nesse caso, a quantia é inversamente proporcional ao número de faltas. Quem fizer mais faltas, recebe menos. Quem fizer menos faltas, recebe mais. Então, o A, o primeiro, fez 5 faltas. O B, apenas 2. Então, como o A fez mais faltas, significa dizer que vai receber menos. O A recebeu menos, 400. Já o B, que fez menos faltas, vai receber mais. Menos faltas, maior a quantia. O B recebe mais. Por quê? Porque aqui é inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Aumenta o número de faltas, diminui o salário. Diminui o número de faltas, aumenta o valor recebido. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais. Vou te fazer um convite. A questão de número 27. A questão 27 é responsabilidade sua. Você vai conseguir fazer a 27. Só que nós temos um problema na 27. Ele divide diretamente e inversamente proporcional na mesma questão. Então, você tem uma parte da questão que recebe a divisão diretamente proporcional, uma outra parte da questão que recebe inversamente proporcional. Então, você tem um cenário misto. Eu fiz uma diretamente, fiz uma inversamente, estou deixando a batata quente para você tentar fazer uma quando tiver os 2 cenários, beleza? Não se preocupe, a resolução no próximo vídeo, beleza? Mas tente fazer antes. Pessoal, tudo de bom para vocês, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!